Já voltamos com Carreiras sobre a atuação do perito criminal. O entrevistado fala da importância desse trabalho para a justiça brasileira. A perícia criminal é fundamental para o trabalho da justiça. Sim, cada vez mais os juízes esperam um laudo para poder tomar suas decisões. Cada vez mais o laudo, nós temos vários casos importantes recentemente, o caso dos Nardoni em São Paulo foi um caso típico em que a perícia foi contundente e fundamental na decisão. Então, cada vez mais a ciência, e isso é muito bom, a ciência tem sido usado para as decisões judiciais. Agora, isso pode ser rápido, como pode demorar muito tempo, né? Depende do exame e depende da demanda, obviamente, né? Temos exames rápidos, né? Hoje, por exemplo, o Código do Processo Penal diz que o perito deve fazer a perícia e entregar o laudo em 10 dias. Mas a gente, na verdade, todos sabem que algumas perícias são impossíveis. Por exemplo, a perícia ambiental ou de engenharia legal, que deve se analisar vários documentos, ou que você deve fazer um estudo, uma área muito grande, perícia contábil. É um trabalho que demanda muito tempo, inclusive perícia de genética forense também, algumas com grande complexidade, que demoram muito mais que 10 dias. Para quem o perito criminal trabalha? O perito criminal trabalha para a justiça. O seu trabalho é para compor o processo judicial e uma possível decisão do juiz. Sobre o banco de dados de DNA, qual a sua visão sobre esse banco de dados, a implantação de banco de dados? Essa, por exemplo, é uma ferramenta que foi uma das ferramentas que houve grande investimento em países desenvolvidos e que houve certamente o melhor resultado nos últimos anos. Quando vemos, por exemplo, na Inglaterra, a Inglaterra hoje, que tem a melhor legislação com relação ao banco de dados de DNA, consegue hoje ter taxas de 90% de elucidação de homicídios, enquanto no Brasil a gente não tem dados específicos, porque infelizmente a estatística em segurança pública no Brasil ainda é muito deficiente, mas certamente não passa de 15% a 20% a elucidação de homicídios no Brasil, enquanto na Inglaterra já está 90%. O banco de dados criado pela Polícia Federal é capaz de cruzar informações de 18 laboratórios no país e foi feito com o mesmo programa de computador usado pelo FBI. A intenção é coletar e armazenar amostras de DNA de criminosos, suspeitos, vítimas e também vestígios de locais dos crimes. No Brasil, essas amostras são cedidas somente com o consentimento do doador. Alguns crimes, principalmente crimes contra a pessoa, o banco de dados de DNA é muito importante. É muito importante. Crimes sexuais, crimes seriais, né, e principalmente os sexuais, né, que existe uma grande reincidência do delito pelo autor. Nesses crimes é importantíssimo ter um banco de dados em que se cadastre o perfil genético das pessoas condenadas, para que mais tarde, se essa pessoa reincidir no crime, automaticamente nós possamos identificar a autoria do delito, sem a necessidade de a investigação ainda procurar um suspeito para que tenha a comparação com a amostra que seja coletada no local de crime. De que forma a justiça pode contribuir para a perícia criminal, fazendo com que esse banco de dados seja uma realidade? A justiça hoje, ela pode contribuir primeiro na visão da necessidade do banco de dados de DNA. Ainda é um tema que não tem uma grande divulgação, inclusive entre os juízes. A própria consciência da justiça, e que tem essa ferramenta, e que essa ferramenta é importantíssima para a justiça e para a segurança pública, essa consciência já é muito importante para que os legisladores brasileiros normatizem a possibilidade de um condenado vir a cadastrar o seu perfil genético no banco de dados de DNA. Você acha que pode ser uma militância também dos profissionais que estão chegando nessa área, que lutem por isso? Certamente é uma militância que já vem há alguns anos entre os peritos. Temos trabalhado nessa área. O nosso trabalho culminou recentemente, há cerca de 2 meses, com a implantação do banco de dados de DNA no Brasil. O banco de dados no Brasil já existe, assim como nos 50
países mais desenvolvidos do mundo. Agora já é uma realidade para o Brasil, só que é uma ferramenta ainda não utilizada pela Justiça. Então, a nossa militância técnica culminou com a implantação do banco de dados DNA. Agora tem a militância política para que os peritos passem seu conhecimento técnico para os juristas, para que os juristas entendam a ferramenta poderosa que a Justiça tem em suas mãos e tem que utilizá-la. Em que tipo de crime o perito é acionado? Todo crime que deixa vestígios deve ser esses vestígios devem ser analisados por peritos criminais. Como é a formação do profissional, um perito criminal? O perito criminal, ele é um cargo de nível superior específico, né? Ou seja, o concurso para ingresso na carreira do perito criminal, ele exige nível superior em áreas que variam de acordo com a necessidade. Por exemplo, num próximo concurso da Polícia Federal, pode ter, como exemplo, só a título de exemplo, pode ter, por exemplo, a necessidade de peritos contábeis, de informática, de engenharia e de genética forense. Então, vão abrir vagas para biólogos, contadores, analistas de sistema e engenheiros. Tá? Então, é necessária a formação de nível superior específico. Nós temos percebido que nos últimos concursos tem havido também, até pela grande procura, pela grande demanda, um grande ingresso de mestres e doutores. Obviamente, né, porque as pessoas têm procurado uma maior especialização e com essa maior especialização estão mais preparadas para fazerem um concurso. Agora, você já participou de perícias onde você teve que investigar o local do crime? Sim. E como é que foi essa sensação de chegar num momento onde as coisas acabaram de acontecer? Cenas difíceis, né? Precisa de um preparo emocional? Precisa de um preparo emocional. Precisa. Principalmente quando o perito entra em contato com a vítima, né? Existe uma carga de emoção, obviamente, de ter ocorrido um crime, de muitas vezes uma vida que se foi. É preciso, obviamente, um preparo emocional que vem com o tempo. Obviamente, o tempo ajuda o perito a trabalhar em sua cabeça a parte emocional e deixar a parte emocional um pouco mais presa para que a parte técnica se ressalte, que é o mais importante, né? A emoção não pode, de maneira nenhuma, afetar na parte técnica. Os peritos criminais trabalham todos os dias da semana? Sim. A carga horária do perito criminal, normalmente, é de segunda a sexta, 40 horas semanais, com escala de sobreaviso, podendo ser acionado a qualquer momento. No próximo bloco, você fica sabendo quais livros são importantes para quem quer ser perito criminal. Vê ainda que o entrevistado tem talentos que vão além do laboratório.